Capítulo 880. Depois de ouvir o plano de Sherlock Moriarty, Sharon não disse nada além de acenar com a cabeça em concordância. Klein imediatamente tirou uma máscara de metal cinza-aço e a usou, revelando apenas os olhos e as narinas. Da mesma forma, Sharon e Marique também usavam máscaras semelhantes. No entanto, tinham motivos diferentes para o disfarce. Para os espectros e os zumbis, foi apenas para evitar que fossem reconhecidos pelos militares de Loen, assim, restringindo sua capacidade de serem alvos em Backlund. Quanto a um sem-rosto, o ato de usar uma máscara escondia a característica de seu caminho de ser capaz de mudar de aparência. Foi uma forma de desorientação para as investigações subsequentes dos militares de Loen e da Escola de Pensamento Rosa. Afinal, eles seguiriam a lógica normal. Já que seu rosto era falso, por que você faria o ato desnecessário de usar uma máscara? Depois de esperar um pouco, um apito surdo soou quando um navio entrou no porto na escuridão. Klein voltou para a abertura, ergueu o telescópio e olhou para o porto fortemente vigiado. Ele logo viu um veleiro híbrido com uma chaminé diminuindo a velocidade ao atracar. Enquanto isso, 2 esquadrões de soldados com blusas vermelhas e calças brancas correram de maneira ordenada com rifles nas mãos antes de ficarem nos 2 lados de um caminho. Em pouco tempo, uma passarela foi baixada e as pessoas do navio começaram a descer. Primeiro foram os marinheiros carregando caixotes de madeira. Em seguida, foi um jovem vestido com uniforme de major. Ele segurava um pequeno caixão feito de cristal com uma expressão pesada. Ao seu redor estavam vários membros da tripulação do navio. A tripulação segurava lanternas, iluminando o caixão de vários ângulos, assim, acentuando o que havia dentro. Nele havia um crânio humano sem qualquer carne e sangue. Tinha um brilho estranho girando sob a luz. O grupo de pessoas movia-se a uma velocidade bastante lenta, como se estivessem constantemente anotando os ângulos de iluminação para não deixar manchas escuras. Depois de descerem do navio, seguiram o caminho até o trilho de carga mais próximo, onde uma locomotiva a vapor os esperava como uma serpente gigante. Na cabine atrás, um homem de terno preto formal saiu. Ele carregava um enorme balde de ferro e, diagonalmente acima, podia-se ver que continha camadas de blocos de gelo. Por um segundo, Klein quase imaginou que havia uma garrafa de vinho dentro dos blocos de gelo, assim como o álcool era apresentado entre a alta sociedade e os restaurantes sofisticados. No entanto, ele logo viu o que estava incrustado no gelo. Era uma mão feita puramente de ouro. Ao contrário do grupo de pessoas, o homem que carregava o balde movia-se muito rapidamente. Gotas de suor pingavam de sua testa enquanto o contato entre as palmas das mãos e a superfície metálica produzia névoa. Ele parecia preocupado com a possibilidade de o gelo derreter completamente antes de chegar ao seu destino. Os militares conseguiram saquear um grande número de artefatos selados nas terras altas das Estrelas, no Vale da Paz e nas planícies de Hagent. Klein suspirou pungentemente enquanto esperava pacientemente que o sarcófago de Tutankhamon aparecesse. Mais 10 minutos se passaram quando, situados ao longe, Klein, Sharon e Marique ouviram passos pesados. Era como um gigante caminhando sobre um convés oco. Logo depois disso, a porta lateral da cabana se abriu. 4 cavaleiros em armadura preta de corpo inteiro carregavam um sarcófago dourado enquanto saíam lentamente. Seus passos tilintaram, reverberando. A superfície do sarcófago estava gravada com símbolos como pássaros estranhos, serpentes, penas e máscaras. Parecia antigo e misterioso, com o toque rico de um antigo reino das terras altas. Não era outro senão a cama de descanso da múmia de Tutankhamon.
Sons de correntes metálicas se chocando umas contra as outras soaram enquanto um cabrestante de metal preto girava lentamente, baixando os cabos de aço e o gancho. As pessoas começaram a prendê-los nos cantos do sarcófago de Tutancés e então, um complicado sistema de engrenagens começou a operar enquanto o pesado sarcófago era pendurado, movendo-se em direção a uma carruagem fora do porto. Os 4 cavaleiros negros e com armadura completa tiveram a pressão sobre eles aliviada enquanto se sentavam no convés, soltando ofegantes pesados. Em meio à respiração ofegante, um dos cavaleiros grunhiu de repente. Em uma fenda de sua armadura, sangue vermelho escuro escorria em quantidades crescentes. No final, minúsculos vermes pretos com armadura começaram a sair dele. Tude! O cavaleiro caiu para trás, seu capacete caiu, revelando carne mutilada e uma cabeça cujas órbitas estavam vazias. Incontáveis vermes negros rastejaram para fora. Uma maldição! A múmia de Tutancés II é uma manifestação das próprias maldições. Mesmo usando uma armadura com bênçãos aumentadas, ela é incapaz de evitar completamente as maldições. Klein suspirou silenciosamente enquanto lançava seu olhar para o sarcófago dourado que estava sendo baixado lentamente sobre a carruagem. A carruagem fora do porto não tinha cavalos. Parados ao redor da carruagem estavam 4 cavaleiros com as mesmas roupas dos anteriores. Com o sarcófago pousando, eles se aproximaram da carruagem preparando-se para puxá-la. Neste momento, as rodas da carruagem começaram a girar de repente enquanto ela mantinha o equilíbrio e começava a se mover para o lado. Naquele momento, pareceu ganhar vida. A mente de Klein ficou tensa quando seu olhar ficou intenso. Pá! 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 As rodas giraram rapidamente, batendo nas pedras, troncos e degraus em um caminho irregular. A carruagem sem cavalos arrastou o sarcófago dourado enquanto se movia em direção a um local vazio do porto. Esta cena parecia uma cena descrita em uma história de terror. Perto do porto, um monstro de aço com chaminé, canhão e metralhadora virou-se quando uma voz profunda foi ouvida de dentro, sem quaisquer obstáculos. A possessão é proibida aqui. Assim que isso foi dito, a carruagem que se movia sozinha perdeu o rumo. Depois de traçar 2 longos rastros, parou constantemente. Ao mesmo tempo, uma figura vestindo uma túnica branca com fios dourados foi delineada no ar. Ele tinha cabelos cacheados amarelo claros, com as órbitas claramente recuadas. Seu rosto era fino até os ossos. Este era um homem de meia-idade com herança mista do continente sul e do norte. Seus olhos castanhos tinham maleficência e loucura irreprimíveis. Seus lábios grossos eram perfurados por unhas douradas densas e estampadas que selavam sua boca. Ele exalava um sentimento sinistro e aterrorizante. De acordo com a descrição das características e do retrato de Sharon e Marik, Klein instantaneamente o reconheceu como um membro importante da Escola de Pensamento Rosa, um dos líderes do exército rebelde das Terras Altas, Mamose, que tinha o apelido de o Silencioso. Assim que Mamose apareceu, ele olhou para o monstro de aço que havia emitido o comando. Ele ignorou completamente o sarcófago de Tutancés II que estava colocado diagonalmente abaixo dele. Sua tentativa anterior foi aparentemente determinar a localização do semideus militar de Luen. Num piscar de olhos, Mamose ergueu a mão direita e puxou o canto da boca. As unhas douradas que perfuravam seus lábios dispararam como balas, já que não selavam mais sua boca. Depois disso, Mamose abriu a boca. Klein não ouviu nenhum som nem viu nenhuma luz. Ele descobriu que a gigantesca carruagem a vapor parecia deformar-se como se estivesse derretendo. Num piscar de olhos, transformou-se em cabra. Uma cabra com olhos vidrados e pelo bagunçado.
Com um som estridente, sangue jorrou do abdômen da cabra enquanto uma bolha de carne rolava. Embutida nela havia uma luva branca e uma máscara dourada. Um raio de repente saiu da carne, atravessando todo o caos e maldade. A carne e o sangue contorcidos começaram a formar uma figura humanoide, retornando à sua aparência original. Era um homem de cabelos pretos, olhos dourados e máscara. Neste momento, Mamose levantou a palma da mão, fazendo com que todas as armas e canhões que apontavam para ele subissem para o céu enquanto disparavam para o ar. Então, ele pegou uma boneca de pano. A boneca parecia ser feita de pano velho. Havia manchas óbvias e manchas de sangue. Seus olhos foram arrancados, deixando 2 buracos vazios. No momento em que viu a luz, seu rosto começou a se transformar. Seu alvo de referência não era outro senão o semideus do exército Loen. Suas órbitas oculares estavam apontadas diretamente para o homem da máscara dourada. Quando o semideus militar de Loen viu isso, imediatamente fez o anel em sua mão direita emitir um feixe de luz cristalino, enquanto ele desaparecia de seu lugar, passando para as costas de Mamose. Porém, a transformação da boneca não parou. Enquanto isso, ao lado do sarcófago de Tutancés II, o espaço ao redor dele se deformou quando uma boca translúcida medindo mais de 10 metros foi delineada. A boca de repente se abriu e sugou, criando um vendaval terrível que varreu o sarcófago e a carruagem juntos. Suspeitava-se que fosse uma criatura do mundo espiritual. Estava prestes a devorar o sarcófago da múmia de Tutancés II. De repente, as balas de canhão que dispararam para o ar tornaram-se brilhantes quando se reuniram, transformando-se em um grande mar de luz que inundou tudo. Klein sentiu uma dor aguda nos olhos e, embora os tenha fechado a tempo, as lágrimas ainda escorriam. 2 segundos depois, abriu os olhos novamente e viu que a criatura do mundo espiritual, que era apenas uma boca gigantesca, havia desaparecido. O sarcófago dourado de Tutancés II permaneceu em silêncio na outra carruagem. A figura de Mamose apareceu do outro lado do porto graças a uma superfície metálica. A boneca suja em sua mão foi restaurada à sua forma original enquanto o homem mascarado de olhos dourados fazia um teletransporte de curta distância enquanto se engajava em uma perseguição apertada. E no local onde os dois estavam originalmente, apareceu uma figura feminina em um vestido de noite preto. Ela também usava uma máscara dourada e em sua cabeça havia uma coroa feita de espinhos. Na coroa, a luz pura girou rapidamente, formando um oceano, no entanto, estava em um estado sombrio. Nesse momento, Klein viu uma mão usando uma luva preta. Ele estava escondido nas sombras, estendendo a mão enquanto agarrava o sarcófago onde a múmia de Tutancés II estava armazenada. O sarcófago desapareceu de repente, aparecendo bem na frente da palma da mão. A escola de pensamento rosa não enviou um semideus, mas 2. Além disso, eles trouxeram consigo um artefato selado do caminho do saqueador. Ao ver isso, Klein imediatamente virou a cabeça e gritou para Marik: corra! Marik estava aguardando suas ordens, então deu um pulo no momento em que ouviu isso, saindo do armazém enquanto corria fervorosamente para fora do porto. Klein imediatamente se virou e gritou para Sharon: comece! Sharon também não hesitou. Segurando a cigarreira de ferro, ela voou em direção ao farol. Como um espectro, as paredes e obstáculos ao longo do caminho eram inexistentes. A comoção que ela e Marik criaram provavelmente foi detectada, mas como estava longe do porto e do campo de batalha, ninguém prestou atenção ou se incomodou. Klein rapidamente retraiu o olhar, estendeu a mão esquerda e apontou a palma da mão para o orifício de ventilação, bem onde estava o sarcófago dourado de Tutancés II.
Em menos de um segundo, um livro embaçado se materializou diante dele enquanto um canto etéreo e distante soava em seus ouvidos. Eu vim, eu vi, eu gravo. As páginas viraram antes de chegarem a uma página. Furacão. Este era um poder Beyonder de nível semideus que tinha uma ampla área de efeito. Ponto.